Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. O Everton toma a primeira decisão quente após ser cobrado pela torcida do Palmeiras. O experiente goleiro vem sendo muito questionado pelos palmeirenses e agora alguns bastidores vazaram. Nesse começo de temporada, um nome que vem sendo muito cobrado pela torcida do Palmeiras é o experiente goleiro Everton. Ele já vinha sendo questionado por alguns palmeirenses e após o último clássico a situação piorou. As primeiras reclamações surgiram após a derrota nos pênaltis para o São Paulo na Supercopa do Brasil. Isso já é um assunto recorrente. Com o goleiro, a equipe tem um péssimo retrospecto nas decisões por penalidades. A situação, que já não era dos melhores, piorou quando o medalhão falhou no gol de empate do clássico contra o Corinthians. O Palestra vencia o rival por 2-1, com 2 jogadores a mais em campo e com o zagueiro no gol do adversário. No final da partida, Garro bateu uma falta de longe e o Everton tirou a mão da bola. Essa situação repercutiu demais. Agora, de acordo com informações publicadas no site UOL, dão conta de que o goleiro tomou uma primeira decisão. Ele decidiu se blindar das críticas de segundo o setorista Flávio Latif. Para começar, a primeira situação feita pelo arqueiro foi ter evitado conversar à imprensa na zona mista após o clássico. Informações do repórter Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes, dão conta de que ele teria se escondido e sido escoltado por seguranças para não falar com os jornalistas no pós-jogo. Uma das cenas mais bizarras que já vi na zona mista. O goleiro Everton abriu a porta para sair do vestiário e perguntou para um segurança se tinha muita gente na zona mista, onde só ficam os jornalistas. Ele chamou outro segurança para ser acompanhado até o ônibus, informou Soler. Agora, o que foi trazido pelo jornalista Flávio Latif, do UOL, é que pela pressão que vem sofrendo da torcida, ele também decidiu se blindar dessas críticas e decidiu limitar os comentários em suas redes sociais. O ídolo palmeirense e sua esposa tomaram essa decisão em suas redes sociais juntamente com a equipe que gere suas mídias pelos comentários que foram recebidos. Comentários carregados de ódio foram excluídos e isso deve ser mantido até a poeira baixar. Depois do empate com o Corinthians, que foi um mau resultado pelo contexto, a equipe abriu 2-0. Chegou a ver o adversário com 2 jogadores a menos e com o zagueiro jogando como goleiro, o Verdão volta seu foco para a reta final da primeira fase do Paulistão. O Palmeiras volta a campo no próximo sábado 24, às 18 horas, contra o Mirassol, dentro de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Vale lembrar que o time ainda tem um jogo atrasado em relação aos demais adversários. No momento, no que diz respeito à tabela do Paulistão, a equipe palmeirense está em primeiro lugar no Grupo B com 18 pontos. Se terminasse hoje a competição, o Alviverde Paulista enfrentaria o Água Santa nas quartas de final do torneio. Ainda em relação à tabela geral do estadual, o Verdão é dono da segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Santos. O Peixe tem 19 pontos e o time de Abel Ferreira tem 1 a menos, mas com uma partida atrasada em relação ao rival. Marcelo Paz revela que Palmeiras não fez proposta por Caio Alexandre. O Palmeiras está tendo uma janela de transferências agitada. Uma das novelas que o Verdão enfrentou no período de negociações foi a situação do meio-campista Caio Alexandre. Ex-Fortaleza, o jogador acabou se transferindo para o Bahia e é titular absoluto da equipe comandada por Rogério Ceni. Aníbal Moreno foi contratado para a posição e também vem dando conta do recado no Palmeiras. Apesar de toda a novela envolvendo o jogador e sua possível ida para o Palmeiras, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou uma situação dos bastidores que ninguém estava esperando. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira 19, Paz disse que o Palmeiras não fez nenhuma proposta oficial por Caio Alexandre, ao contrário do que era esperado por todo mundo nos bastidores. Caio tinha uma opção de compra e nós seguimos todos os passos. Em setembro, o Palmeiras manifestou interesse em comprar o Caio. O salário que ele teria lá seria bem alto. Fui negociar com o Palmeiras pessoalmente, colocamos os números na mesa e o Palmeiras não formalizou proposta, disse Marcelo Paz. Sendo assim, a dupla da diretoria Leila Pereira e Anderson Barros não fez o próximo passo nas negociações com o Fortaleza. Sendo assim, Caio Alexandre acabou sendo contratado pelo Bahia. Caio Alexandre assinou contrato com o Bahia até 2028. O jogador teve 100% dos seus direitos econômicos comprados pelo Tricolor de Aço, que pagou 24,3 milhões de reais, a maior contratação de um clube do Nordeste. Apesar do Palmeiras não ter feito proposta, o volante teve uma outra interpretação e achou que o Fortaleza estava dificultando a sua saída de acordo com Marcelo Paz.
Ele criou essa expectativa e achou que o Fortaleza dificultou a saída dele, e não quis mais jogar pelo Fortaleza. Aí não tinha mais clima e ele foi pro Bahia. O número real que ficou para o Fortaleza foi $800 mil, disse Paz. Ou seja, Caio Alexandre gerou ao Fortaleza cerca de R$ 4 milhões. Já o Palmeiras optou por negociar com outro jogador. Nesta janela, trouxe Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Caio Alexandre tinha aval do técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu avançar na negociação. O meio-campo é um dos pilares do Palmeiras desde a chegada do treinador português. Vina explica por que escolheu Flamengo e revelação levanta polêmica na torcida do Palmeiras. No último domingo 18, o Palmeiras encarou o Corinthians na Arena Barueri e acabou cedendo um empate amargo para o rival, já que teve o domínio de praticamente toda a partida e não conseguiu administrar o placar de 2-0. Entretanto, a partida terminou 2-2 e a torcida não perdoou a postura do Verdão em campo. O goleiro Everton foi o principal alvo da fúria palestrina, recebendo uma avalanche de críticas. Nas redes sociais, até a titularidade do camisa 21 ficou em xeque. A partida ainda deixou reflexos preocupantes com a lesão de Gomes, que deixou o gramado logo no primeiro tempo. Porém, Naves entrou e agradou, fato que deixa esperanças positivas entre os alviverdes, já que a confiança na cria da academia não ficou abalada. Obviamente, Abel não gostou nada do que viu e após a partida, adotou uma medida para que o elenco se recompor. Todavia, além dos dissabores por ter deixado escapar a vitória no derby, a segunda-feira 19, estampou a apresentação de Matias Vina no Flamengo e o Palmeiras foi citado. O fato que envolveu o maior campeão do Brasil na coletiva do lateral uruguaio se refere à declaração de Vina, que chegou a afirmar que só voltaria ao Brasil pelos caminhos do Palmeiras. A declaração pegou mal quando o jogador encaminhou seu contrato com a equipe carioca. No entanto, o jogador explicou o porquê de ter afirmado que acabou não cumprindo. Ao ser perguntado o que motivou a mudança de planos, Vina aumentou ainda mais a decepção de boa parte da torcida do Palestra. Isso porque passou a sensação de que sua antiga declaração foi feita sem veracidade. A pergunta que me fizeram quando eu fui embora já respondia sozinha. Eu respondi o que eles queriam escutar. Eu não gosto de brincar com a imprensa, sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos. Eu fiz o melhor para mim e para minha família e assinei com o Flamengo, respondeu o lateral uruguaio. Os palmeirenses se dividiram ao comentar a revelação de Vina. Muitos ponderaram que não houve movimentação do clube pelo uruguaio. O Palmeiras não quis trazer ele. Se ele tivesse escolhido tendo as duas propostas na mesa, e ficaria mais afetado com essa declaração. Na mesma linha surgiu o seguinte comentário. A questão é, o Palmeiras queria trazer o Vina novamente? Se você falar que quer representar uma empresa, mas esta empresa não oferece vaga, você deixaria de ir para outra? Mas a maioria não gostou e detonou a fala do uruguaio. Poderia ser ídolo, mas se vendeu para eles. Outros apelaram, deixa ele. Fará nada no Flamengo e será ingrato lá também. Ingratidão vem do caráter e não do time de futebol. F-se ele. Além de ter que digerir o amargo empate com o arquirrival, os palestrinos foram informados nesta segunda-feira 19, que mais uma cria entrou no radar de um clube europeu, de acordo com matéria publicada no Bolave Brasil sobre a situação de Luiz Guilherme. Para esquecer o empate surpreendente e retomar o caminho das vitórias, o Palmeiras entra em campo no próximo sábado, 24, para encarar o Mirassol, em partida que acontece na Arena Barueri, após mais um pedido de alteração de mando, devido à situação do Allianz Parque. Confirmado, Palmeiras recebe contato e pode vender xodó de Abel. A diretoria foi ao mercado nesta atual janela de transferências e contratou algumas peças que estão sendo utilizadas por Abel, como é o caso de Aníbal Moreno, muitíssimo elogiado pelos torcedores. Enquanto isso, o treinador palmeirense também segue dando oportunidade aos jovens jogadores, criados na base do clube. Um deles, por exemplo, é Luiz Guilherme, que segue sendo observado por gigantes do futebol mundial. Nessa linha, de acordo com o portal Nosso Palestra, o Liverpool da Inglaterra realizou uma consulta pelo meio-campista nas últimas semanas, estudando realizar avanços para contratá-lo na próxima janela de transferências, na metade de 2024. Neste momento, a intenção dos ingleses é entender as condições de um possível negócio envolvendo o jovem de 18 anos. O time comandado atualmente por Jürgen Klopp deseja fazer um investimento pensando a longo prazo. Em novembro de 2023, a joia teve seu contrato renovado, com duração até a metade de 2026, além de um aumento salarial.
A multa rescisória foi ajustada para cerca de 55 milhões de euros, 294 milhões de reais na cotação atual, sendo que 80% dos direitos econômicos são do Verdão. O garoto cresceu e chegou ao profissional juntamente com Endrick, mas com menos destaque. Pelo profissional desde a última temporada soma 32 partidas, sem nenhum gol marcado e com uma assistência. Há cerca de um mês, fazendo um balanço sobre sua temporada de 2023, o camisa 31 falou com surpresa sobre ter se firmado no elenco de Abel Ferreira, já que começou o ano pelo sub-20. Importante para mim, ano de superação, ganhamos o brasileiro. Não esperava subir ao profissional, mas fiquei muito feliz, me firmando e agora no fim de ano veio o troféu do brasileiro, comemorou. Durante participação no Globo Esporte de Sergipe, sua terra natal. Importante destacar que Luiz Guilherme tem o respeito dos torcedores, que acreditam muito em seu potencial, pedindo, inclusive, mais oportunidades. Ainda mais quando algumas peças acabam não rendendo. Quem vive situação oposta é John, que por mais que seja utilizado por Abel em quase todos os jogos dessa temporada, é constantemente criticado pelos palmeirenses, que o consideram a pior revelação dos últimos anos. A diretoria quer aproveitar da qualidade de seus crias dentro de campo, mas caso propostas irrecusáveis cheguem, como ocorreu com Endrick, dificilmente não serão aceitas, até porque ajudam diretamente no planejamento financeiro. Palmeiras consegue o sim e avança para contratar badalado camisa 9 da La Liga. Verdão está avançando nas conversas para contratar um novo camisa 9 para o seu badalado elenco. O Palmeiras é, sem sombra de dúvidas, um dos principais times do futebol brasileiro. Inclusive nos últimos anos, a equipe, ao lado do Flamengo, tem dominado o país. Entretanto, no que diz respeito a investimento e contratações, o Verdão costuma deixar a desejar e poucas vezes fez negócios de abalar o mercado. Não obstante, nos próximos dias, existe a possibilidade da equipe liderada por Leila Pereira enfim surpreender e anunciar um novo atacante. A chegada de um centroavante vem sendo pedida desde o ano passado, com Rony, já há algum tempo, sendo improvisado na função de 9. Entretanto, isso pode finalmente mudar em 2024. Isso porque, segundo a apuração do portal Mas Fichagens, o Verdão tem conversas e está avançando para chegar a um acordo com o Real Betis por William José. A fonte afirma que as partes estão costurando um acordo visando uma transferência em definitivo, com o negócio podendo acontecer no verão europeu. Além disso, o próprio atleta sinalizou positivo para jogar no Palmeiras e manifestou interesse de retornar ao futebol brasileiro, o que facilita o negócio. William José está com 32 anos de idade e nesta temporada europeia, já disputou um total de 29 partidas, tendo marcado 11 gols e distribuído 3 assistências. E você, torcedor? O que você acha da situação sobre William José? Deixe a sua opinião nos comentários.